Fala pessoal, estamos de volta para mais uma questão do Colégio Naval. Sejam bem-vindos ao nosso canal História para Vencer Concursos Militares, pessoal. Sou o professor Luiz Fernando, sou professor de História. E o nosso canal vai, com certeza, te ajudar e, de acordo com seus esforços, a você ser aprovado, a você passar nesse concurso muito desejado por muitos brasileiros. Beleza? Então, vamos que vamos para a nossa próxima questão de número 4. É isso aí, pessoal. Vamos lá para a nossa questão de número 4. Vamos ver o que ele traz para a gente. Questão de 2020 essa. Também robusta, né? Questão robusta. O pessoal do Colégio Naval, né, tá massacrando aí a galera, né? Mas não são todas não, viu, pessoal? São 6 questões na prova, e nem todas são robustas assim. Aqui a gente teve aí a seleção dessas questões e elas ficaram um tanto quanto gigantes. Mas vamos que vamos. A colonização portuguesa não respeitou o Tratado de Tordesilhas, expandindo as fronteiras do Brasil por meio da ação dos bandeirantes, jesuítas e pecuaristas. Os espanhóis também desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas, invadindo colônias portuguesas situadas no Oriente. Para fixar as novas fronteiras coloniais na América, vários tratados internacionais foram assinados. Sobre os tratados que definiram o território brasileiro durante o período colonial, é correto afirmar que, então ele está falando de novo, recorte, é o período colonial. Então, se é o período colonial, a gente pode dizer que ele teve início a partir de 1532, certo? E qual foi o ano que a gente já viu aqui nas nossas aulas para o Colégio Naval, o concurso do Colégio Naval? Qual foi o ano que, segundo os historiadores, deu início ao processo de independência do Brasil? Vamos botar aqui, ó, 1808, a vinda da família real. No entanto, a gente sabe que o Tratado de Tordesilhas, ele foi assinado, Tratado de Tordesilhas, foi assinado 6 anos antes do descobrimento do Brasil, ou seja, em 1494. Tá? Mas vamos ver o que ele quer. Na letra A, o Tratado de Rio Negro, aspirado, né, assinado, isso aqui, né, assinado, entre Brasil, representado pelo Barão do Rio Branco, e Bolívia anexou o Acre ao Brasil, dando contornos finais ao território brasileiro. Bom, pessoal, o Barão do Rio Branco, ele assina o Tratado de Petrópolis. Tratado de Petrópolis. Com a Bolívia. Então, o Brasil anexa o Acre. O Brasil comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas e o comprometimento de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Só que esse tratado ele ocorreu em 1903, já na fase republicana. Então, ele está fora, do recorte aí do período da questão, que vai de 1532 a 1808. Vamos lá, e esse Tratado do Rio Negro nem existiu, tá? O que existiu ali realmente foi uma separação, né? A divisão da colônia em 2 estados, Estado do Brasil, Estado do Maranhão, perfeito? Se rolar uma questão sobre a formação territorial do Brasil, na parte de história, aí a gente comenta essa evolução política administrativa do Brasil, beleza? Mas geralmente isso aí cai mais na geografia, mas se cair na história a gente comenta com vocês. Aí aqui, ó, o Tratado de Badajoz. Tratado de Badajoz foi em 1801. Então, ele está dentro aí da margem da questão, né? 1808. Assinado entre Portugal e França. Determinou reconhecimento pelo governo português do domínio da França sobre a Guiana Francesa e de Portugal sobre o Pará. Negativo. O Tratado de Badajoz ele vai tratar do Rio Grande do Sul. Então, para ficar bem simples, né, a explicação, o Rio Grande do Sul tem ali na parte oeste do Rio Grande do Sul os 7 povos das missões. Então, pelo Tratado de Badajoz de 1801,
o Portugal vai ter o domínio sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, beleza? A região de Santa Catarina. E o que ficou para a Espanha? Ficou lá a colônia do Sacramento, que estava ali perto de Buenos Aires, perto de Montevidéu, que foi uma colônia portuguesa, beleza? Então, o Uruguai, digamos assim, né? O Uruguai ficou para a Espanha, Rio Grande do Sul para o Brasil, nesse de 1801. O primeiro Tratado de Utrecht. Tratado de Utrecht, cidade holandesa, foi de 1713. Então, ele tá dentro da margem aí do que a questão pede. Assinado entre Portugal e Espanha. Ferrou. Foi assinado entre Portugal e França, disputando o quê? O Amapá, certo? A capitania do Cabo Norte, que é o Amapá, ficou definitivamente para o Brasil. Os franceses invadiram ali o Amapá pela parte norte, saindo da Guiana Francesa até o rio Araguari. Só que depois, né, Portugal e França assinam o Tratado de Utrecht, o primeiro Tratado de Utrecht, e os franceses reconheceram o domínio total de Portugal sobre o Amapá. Mas os franceses vão continuar, né, fazendo merda deles, atacando o Amapá até 1895, até 1900, quando lá na República, através de um arbitramento internacional, né, um tribunal internacional suíço, analisou a questão do Amapá e o resultado foi que o reconhecimento que o Amapá pertencia ao Estado brasileiro, à República Representativa Federalista e Presidencialista do Brasil. Aí aqui nós temos agora a letra D. As guerras guaraníticas, na qual morreram cerca de 30 mil guaranis, foram consequência do Tratado de Badajoz, pois indígenas e os jesuítas das missões não aceitaram o que ficou definido. A guerra guaranítica foi o resultado do Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, de 1750, certo? De novo, lá atrás, em 1750, a colônia do Sacramento, que era de Portugal, foi entregue para a Espanha, Sete Povos das Missões, que era território espanhol, fundadas, missões jesuíticas fundadas, inclusive, por jesuítas espanhóis, aquela área foi dada aos portugueses em 1750. Então, os jesuítas espanhóis não aceitaram e incentivaram os índios Guarani a lutarem contra os portugueses, ok? Porém, pessoal, o Tratado de Madrid ele foi anulado pelo Tratado de El Pardo, tá? De 1761. Então, volta como era antes, né? Ou seja, Sete Povos é entregue para a Espanha, colônia de Sacramento entregue a Portugal. Veja que confusão. Só o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, né, ele vai, de novo, né, Portugal e Espanha entram em comum acordo, aí eles reeditam o Tratado de Madrid, com a exceção do Rio Grande do Sul, que essa questão só vai ser solucionada com o de Badajoz, lá em 1808. Beleza? Aí o outro aqui, né, diz aqui, ó, o Tratado de Madrid foi assinado entre Portugal e Espanha. De acordo com esse tratado, a colônia do Sacramento passaria aos espanhóis. E os Sete Povos das Missões pertenceriam aos portugueses. Então, a resposta correta da número 4 realmente é a letra E. Ok? Vamos para a próxima questão. Professor, e o tratado do a questão do Ut Possidetis? A questão do Ut Possidetis, pessoal, está inserido no contexto da assinatura do Tratado de Madrid, mas ele seria um acordo entre Portugal e Espanha para demarcar as terras da Amazônia, o oeste amazônico, no qual os portugueses passaram, né, além dos limites de Tordesilhas, em direção a oeste, para coletar as drogas do sertão amazônico e tal. Então, o Alexandre de Gusmão, embaixador português, propôs que as demarcações daquela área gigantesca deveria ser como os romanos faziam lá na Idade Antiga, né? O princípio do Ut Possidetis, utilizando esse princípio do direito romano. Aquele que está na terra, a terra a ele pertence. Perfeito? Bom, aí vamos para essa questão de número 5, né? Não precisei fazer
a inscrição, né, a fazer um resumo sobre os tratados e limites, porque a própria questão ela nos propôs a explicar dessa forma para vocês, beleza? Mas, se vocês quiserem futuramente, né, professor, me dá uma aula aí só sobre os tratados e limites, território e territorialidade do Brasil. Aí é só você mandar aí nos comentários querendo essa aula que a gente faz para vocês, beleza? Então, vamos que vamos aqui para a questão número 5. Esses escravos tinham mobilidade para circular na cidade, já que precisavam encontrar trabalho para juntar quantia em dinheiro que deveria ser entregue ao proprietário, além, é claro, de obter o seu próprio sustento. Se, por um lado, esse tipo de trabalho livraria os proprietários da obrigação de sustentar seus escravos, assim diminuindo os seus gastos, por outro, permitia certa autonomia aos cativos, que arranjavam o seu próprio trabalho e cuidavam de suas despesas. O texto faz referência a uma modalidade de trabalho escravo denominada escravos do eito, escravo doméstico, escravo de ganho, escravo tigre e escravo de liteira. Bom, a resposta dessa questão, número 5, é escravo de ganho. Então, eram os negros que tinham a permissão de sair da senzala, digamos assim, né? Sair da fazenda. Claro que não eram todos, eram aqueles escravos que davam confiança aos seus donos. Então, eles podiam sair, né, para trabalhar, vender coisas. Mas tem uma parte da história da escravidão do Brasil que a gente chama de, lá na mineração, inclusive, começa isso tudo, que era alguns senhores de escravos davam, né, e permitiam que os escravos se apossassem de um pedaço de terra para eles plantarem os seus víveres, né, os seus gêneros agrícolas. Geralmente esse pedaço de terra ficava atrás da senzala. Então a gente tem a brecha camponesa. Então na brecha camponesa os escravos plantavam milho, abóbora, cenoura, enfim, né, tabaco, certo? Então eles plantavam isso, depois eles faziam bolo de milho, bolo de mandioca, né, o bolo de macaxeira e tal, e vendia nos centros urbanos, ok? Então você vai ter nos centros urbanos de Minas Gerais, né, que é onde teve a explosão de formação de cidades e vilas. Já no século XIX, com a vinda da família real, vamos ter a entrada de muitos escravos africanos. Então, o Rio de Janeiro, como nós já falamos na nossa revisão, nessa trilha, né, de revisão, a gente falou que o Rio de Janeiro sofreu a inversão brasileira, né, o Brasil, a inversão brasileira. Então, a cidade carioca ficou muito dinâmica, precisando de carregadores, por exemplo, vendedores de água, e os negros escravizados faziam isso. Entenderam? Então, eles ficavam nos cantos da cidade, né, dos bairros da cidade, esperando trabalho. Ok? E eram pagos por isso, mas eles eram escravizados. Perfeito? Então, esses são os negros de ganho. Aí, olha só. Eu vou pegar aqui o século XIX, só para registrar para vocês, no século XIX, que nós tivemos, em 1835, uma revolta escrava, de várias que nós tivemos, mas eu vou botar aqui as principais. A revolta dos malês, no período regencial. Revolta dos malês, ok? Ocorreu na Bahia, onde negros muçulmanos, eles lutaram, tentaram fazer uma Bahia, né, um Estado islâmico na Bahia, ok? E onde os brancos seriam escravizados e os negros, que não eram muçulmanos, também seriam escravizados, na visão deles. Só que essa revolta dos malês, que eram chamados, né, pelos iorubás de negros islamizados, daí o termo malê, fracassou, não foi adiante. Então você tem essa revolta escrava de 1835. Nós vamos ter também, no período regencial, mais duas revoltas dos escravos, período regencial, mais revoltas escravas, certo? Vamos ter a dos carrancas, a revolta dos carrancas, na região das Minas Gerais, onde os negros se rebelaram contra os donos da fazenda,
tá? Chamada Carrancas, né? Era o município, mas Carrancas também era o nome da fazenda. Eles atacam os donos da fazenda, matam os donos das fazendas, fogem para Quilombo, mas a Guarda Nacional captura todos eles e castiga severamente esses escravos. E vamos ter a revolta do Manuel Congo. Revolta do Manuel Congo. Ok? Essa daqui ocorreu no Rio de Janeiro, onde vários quilombos se uniriam em uma espécie de confederação, uma união de quilombolas, para lutar por sua liberdade, a liberdade dos quilombos. Mas a Guarda Nacional, mais uma vez, agiu e, né, massacrou essa revolta de Manuel Congo. Perfeito? Então, nós temos aqui essas revoltas escravas, as mais contundentes do século XIX. Mas vamos ter também, gente, os movimentos abolicionistas no Brasil. Tranquilos? E esses movimentos abolicionistas, a gente pode pegar, fazer o seguinte, ó, pressão inglesa. Pressão inglesa. Tá? Então, a pressão inglesa, que queria o fim do tráfico de escravos, não era uma questão só humanitária. Abolir a escravidão por razão humanitária. A Inglaterra pensava que se extinguisse o tráfico de escravos, se ocorresse a abolição da escravidão nas Américas, mas principalmente o Brasil, os escravos passariam a adotar, né, ou melhor, a receber salários, seriam, né, trabalhadores assalariados e seriam potenciais consumidores de produtos ingleses. Mas a gente sabe que depois da Lei Áurea, os negros não foram assistidos, não teve uma política ali para integrar o negro à sociedade, e muitos deles nem trabalhavam de forma assalariada, né? Então vamos ter pressão inglesa, onde em 1845 eles decretam o Bill Aberdeen. Bill Aberdeen. Toda vez eu erro o nome desse cara, velho. Desse lord inglês. Bill Aberdeen. Então, o Bill Aberdeen, ele conseguiu aprovar essa lei no parlamento inglês, que a lei dava autorização da Marinha Inglesa aprisionar navios negreiros no Atlântico. Então, isso foi uma pressão para forçar o Brasil a abolir o tráfico de escravos. Vamos ter, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela extingue o tráfico internacional de escravos. Perfeito? Então, acabou o tráfico internacional de escravos. E aí, professor? Teve fim da escravidão? Não. Certo? Não teve. Então, os negros vão se reproduzindo, vai ter o tráfico interprovincial, os senhores do Nordeste, senhores de escravos nordestinos, vendem seus escravos para o Centro-Sul. Vamos ter as leis anti-escravagistas. Mas olha só, principalmente depois da Guerra do Paraguai. Agora a gente vai ter o Exército Brasileiro também. Exército Brasileiro na campanha abolicionista. Principalmente após a Guerra do Paraguai, tá? Agora a gente vai ter as leis anti-escravistas. Leis anti-escravistas. Quais são essas leis anti-escravistas, turma? Ventre livre. Não, né, segurou nada aqui. Ventre livre. Estavam livres os filhos das escravas nascidos a partir de 1871. Não mudou? PN. Beleza?
A outra lei, anti-escravista, mas foi uma lei para retardar o fim da escravidão, que é a dos sexagenários. Estavam livres os escravos que completassem 65 anos. Então, o negro não chegava nem aos 30, velho. Era muito raro, difícil o cara chegar aos 60, e a lei determinava maiores de 65 anos. Ventre livre, sexagenários, e por último, que a gente já abordou, que foi a Lei Áurea. A lei que a princesa Isabel assinou abolindo a escravidão do Brasil em 1888. Perfeito? Então tá aí. A resposta correta, da número 5, é a letra C. Ele foi mais para o lado, né, o social da escravidão, né, uma questão ali que envolve muitos alunos, não se atentam para isso, né, da modalidade da escravidão no Brasil, no qual ali você tinha suas brechas, né, para que também fosse atenuado o peso da escravidão sobre essas pessoas, esses seres humanos. Mas olha, número 6, diz o seguinte: após 3 séculos de construção de um espaço geográfico formado por lusos brasileiros e negros, né, de lusos brasileiros, indígenas e negros, a partir do século XIX, o Brasil passaria a receber uma renovação populacional. As elites agrárias, sentindo o peso do movimento abolicionista e das pressões da Grã-Bretanha pelo fim da escravidão, começaram a ter cada vez mais dificuldades para manter o tráfico de escravos. Sobre a realidade que envolve o contexto dos principais fluxos migratórios para o Brasil e que contribuíram para a sua formação étnica, econômica, assinale a opção correta. Então, ele está falando dos fluxos migratórios, fluxos imigratórios. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos pegar o ano de 1850. O ano de 1850 até os dias atuais, tá? Ok? Até os dias atuais. Até os dias atuais. Então, vamos lá. Na letra A. Vamos lá. Os portugueses representam um grupo mais numeroso de imigrantes que vieram para o Brasil, mesmo considerando apenas a imigração a partir de 1822. Os portugueses colonizaram aqui, né? Certo? Eles vieram porque quiseram, certo? Então, esse grupo se dedicou apenas às atividades urbanas. Eles plantavam cana-de-açúcar, depois se dedicaram à mineração. Então, tá, né? Totalmente. B. A imigração italiana ocorreu a partir de 1870, concentrando-se no estado do Rio Grande do Sul e Paraná, onde desenvolveram atividades ligadas ao setor vinícola, vinho, somente a partir da segunda metade do século XIX e início dos anos 70, esses imigrantes se fixaram em São Paulo. A partir de 1850, com o sistema de parceria, depois eu coloco isso aí para vocês, que os imigrantes chegaram em São Paulo. Primeiro foi São Paulo. Tá? A imigração dos espanhóis teve início no século XIX, quando foram encaminhados para trabalhar nas fazendas de café no estado de São Paulo. São considerados um dos 5 maiores grupos de imigrantes europeus que se deslocaram para o Brasil. Vejam, o convite que os cafeicultores paulistas faziam na Europa era para qualquer europeu, certo? Não era só italiano, era para qualquer europeu. Sendo católico, melhor ainda, entende? Então, eles chamavam europeus católicos para virem morar no Brasil. D. A imigração alemã associou-se a um programa de colonização idealizado pelo governo brasileiro, cujo objetivo era o desenvolvimento da agricultura e ocupação da região sudeste. A ocupação, povoamento do sul começa sudeste e sul. Então, os cafeicultores começam a plantar café no Vale do Paraíba, depois eles expandem as lavouras para o oeste paulista, chegando ao norte do Paraná. Ok? Já no século XVIII, o Marquês de Pombal mandou casais de açorianos para a região de Santa Catarina, ok? Fazer um povoamento na região de Santa Catarina, mas veja, foram açorianos, ok? Esse grupo de imigrantes teve grande importância na formação do mercado consumidor dessa região. E a letra E,
a entrada de japoneses no país teve início na primeira metade do século XIX, vai ter na primeira metade do século XX, japoneses e chineses, com a chamada imigração subsidiada. Esse grupo se fixou no estado de São Paulo e contribuiu para o desenvolvimento das plantações de café. Não foi por eles, foi pelos próprios, né, paulistas, escravos, e ali, especialmente da pimenta do reino, na região norte. Então, os japoneses também vêm para a região norte, e ali, na região norte, eles vão plantar a malva, a pimenta do reino, ok? Juta. Juta é um vegetal que fabrica aquele saco para botar feijão, aquelas sacas, né, de feijão, arroz para exportação, ok? Então, vamos que vamos aqui, ó. O que eu trouxe para vocês, ó, sobre a imigração. Imigração do Brasil. Imigração, vou botar aqui, ó, a partir de 1850. Então, vamos ter 1850, sistema de parceria. Sistema de parceria. Isso aqui foi criado pelo senador Nicolau de Campos Vergueiro. E vamos ter, a partir de 1870, a imigração subvencionada ou o colonato. Certo? Então, anota isso aí. 1850, sistema de parceria. Fazendeiros de café, eles se reúnem nessa parceria, mandavam agentes lá para a Europa, convencer europeus católicos a morarem no Brasil em busca de uma vida próspera, mas o custo da viagem seria cobrado dos imigrantes, eles pagariam, né, as dívidas de acordo com a plantação dos pés de café que eram cedidos a eles, mas os senhores de café eles não tinham modo de tratar um trabalhador, eles não estavam acostumados a lidar com trabalhadores livres, eles só estavam acostumados a lidar com escravos. Então, acaba que os imigrantes não conseguem pagar as dívidas e eles ficam, né, presos nas fazendas por conta das dívidas. Então, nós temos aí uma escravização por endividamento. Até que a notícia, né, se chega no ouvido lá do imperador Dom Pedro II, chega na Europa, até que países europeus eles falavam, né, e restringiam, não permitiam que seus co-cidadãos viessem morar no Brasil ao ponto deles serem escravizados, entendeu? Então, o nosso filme, digamos assim, estava queimado lá fora. Até que, em 1870, mais uma vez, né, fazendeiros de café, eles propõem a imigração subvencionada, no qual o imigrante europeu ele terá o custo da viagem pago, ele vai ser pago para vir para o Brasil, tá? E os cafeicultores, né, ou aqueles que contratassem o imigrante, só poderiam contratá-lo mediante pagamento de salário, certo? Mensal, anual, ok? Até que o governo brasileiro, mesmo o Império, entra também nessa imigração subvencionada, subsidia a vinda de imigrantes para o Brasil. Aí, claro que isso entra na lógica do branqueamento do Brasil, entra na lógica do darwinismo social, que você já deve ter estudado isso na sua escola, né? O racismo científico. Perfeito? Então, a ideia era tornar o Brasil mais inteligente, digamos assim, haja visto aqui a maior quantidade de brasileiros era composta por pretos, sejam eles livres ou escravizados. Bom, e vocês perceberam aí também, né, que a imigração ela vai substituindo gradativamente a mão de obra africana. Então, a ideia dos cafeicultores, até então, não era abrir mão da escravidão, mas se não tem mais tráfico de escravos, né, se vai diminuir a reprodução escrava no Brasil, então não vamos contratar quem se tornar livre, o escravo que virá liberto. Não vamos contratá-los. Vamos contratá-los europeus.
Perfeito? Então, a gente tem, né, essas questões aí da história do Brasil. E a resposta correta aqui, meus queridos, dessa questão é a letra C. A imigração dos espanhóis teve início no fim do século XIX, ao fim do século XIX, pegadinha aqui, quando foram encaminhados para trabalhar nas fazendas de café. No estado de São Paulo, são considerados um dos 5 maiores grupos de imigrantes europeus que se deslocaram para o Brasil. Beleza? Então, é isso aí, meus amigos. Terminamos aí uma trilha, tá, de resolução de questões. Espero que vocês tenham gostado e aguardem para mais uma trilha de resolução de questões para o Colégio Naval. Se inscreva no canal, deixa like e um forte abraço. Até a próxima!